crítica muito comum hoje em dia é a falta de objetividade e de imparcialidade da mídia. É muito comum ouvir que a mídia impõe ou ainda que ela tenha o poder de persuadir a opinião pública. Mas você sabe realmente o que está por trás desse poder que achamos que a mídia tem sobre sua audiência? A noção de enquadramento foi originalmente proposta por Gregory Bateson em suas reflexões no campo da psicologia. Para ele, toda mensagem apresenta, para além de um nível denotativo, um nível metalinguístico e metacomunicativo. Já em 1986, Erving Goffman, em seu livro Frame Analysis, delimitou o conceito de enquadramento e foca nas pequenas interações cotidianas que organizam a experiência dos sujeitos no mundo, os quais se deparam em toda a situação com a questão: o que está acontecendo aqui? Para Goffman, enquadramento é exatamente o que permite responder essa questão. A principal definição do conceito de enquadramento é feita por Entman em 1994. Segundo o autor, enquadramento envolve essencialmente seleção e saliência. Enquadramento significa selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e fazê-los mais salientes em um texto comunicativo, de forma a promover uma definição, avaliação ou recomendação particular de tratamento para o item descrito. O enquadramento se apresenta como alternativa ao paradigma da objetividade e como um complemento à teoria do agenda setting, mas não confunda. O agendamento se refere ao modo como a mídia seleciona os temas que se tornam objeto de discussão pública. Já o enquadramento diz respeito ao ângulo sob o qual os assuntos se tornam objeto da cobertura. Em um famoso experimento, os autores pediram aos participantes para imaginar que os Estados Unidos estavam se preparando para a eclosão de uma epidemia que deveria matar 600 pessoas. Os autores propuseram 2 programas para combater a doença. Para um grupo de pessoas, o primeiro programa é apresentado como um que salva 200 pessoas, enquanto que, para o outro grupo, o mesmo programa é apresentado provocando a morte de 400 pessoas. Apesar das alternativas serem idênticas, o primeiro programa foi escolhido por 72% das pessoas do primeiro grupo e somente 22% do segundo. Segundo Gittler, enquadramentos são padrões de cognição, interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e expressão, através dos quais os manipuladores de símbolos organizam o discurso, seja verbal ou visual, de forma rotineira. Por exemplo, em uma pesquisa feita em 1997, mostrou que quando uma passeata da Ku Klux Klan era enquadrada por notícias de um jornal como um tema de liberdade de expressão, as pessoas expressavam uma maior tolerância quanto ao direito do grupo de organizar essa passeata. Todavia, quando o evento era enquadrado em termos de perturbação da ordem pública, a tolerância diminuía. É muito comum também um enquadramento dramático, enfatizando perigo, violência e conflito na cobertura de manifestações do MST, por exemplo. É possível encontrar vários estudos de análise sob a perspectiva do enquadramento, na maioria deles discursos midiáticos. Um livro muito famoso que propôs estudar os efeitos do enquadramento nas mídias sobre assuntos polêmicos é o Talking Politics, do sociólogo William Gibson. Ele se propôs a verificar como cidadãos comuns desenvolvem conversas e entendimentos sobre temas políticos e como a mídia influencia este processo. É preciso ter sempre em mente o pano de fundo sociocultural mais amplo que envolve a mobilização dos enquadramentos e as lutas políticas em torno dos quadros. Não se pode dizer que o enquadramento midiático é algo que produz um efeito positivo ou negativo. Depende do contexto. O processo de enquadramento não se refere somente a processos de persuasão, mas são parte de qualquer processo comunicativo. São formas de relação de poder. Sem desconsiderar que possam ser mobilizados estrategicamente, é preciso ter em mente que quadros são estruturas simbólicas que vinculam atores sociais, são por eles transformadas e podem ser transformados também ao longo do tempo.